Olá, hoje nós vamos falar da conclusão do meu texto dissertativo. Algo que sempre nos preocupa porque a gente fica sem saber como fazê-lo. Tem que intervir? Não tem? Quem tem como objetivo o Enem sabe que é obrigatório esta intervenção. Você não tem como fechar o seu texto sem, contudo, se posicionar e trazer mecanismo para mudar aquela situação ali, atenuar aquela problemática. Mas como fazer essa intervenção? Eu posso fazer uma intervenção de uma maneira genérica, ou posso fazer, e devo fazê-lo quando se fala de Enem, de uma maneira específica. Ou seja, eu vou ter que trazer quem pode fazê-lo e como pode. Então, antes de você sair escrevendo lá a sua conclusão, deverá pensar o que você vai propor dentro daquele contexto. Você fez um debate ao longo do seu texto sobre uma problemática qualquer. Vamos dizer que seu texto tinha como tema a volta de doenças erradicadas. Você foi lá ao longo do texto, debateu, falou que a questão da falta de informação de alguns, a questão de a dificuldade às vezes de ter acesso à vacina, né? Vamos botar esses dois argumentos que você trabalhou. Bom, aí agora você vai fechar o texto. O que você vai propor para que essa situação não se repita? E como vai propor? Lembrando que vocês precisam ter cuidado quando fizer essa proposta, daquilo que você vai propor seja algo viável. Às vezes eu trago uma proposta que eu acho bem bacana, mas ela não vai ser possível colocá-la em prática. Não há mecanismo para que aquilo ali seja colocado na sociedade. Não vai surtir o efeito que eu acho que vai surtir. Então eu preciso ter muita consciência que se eu trago uma proposta em algo que tenha viabilidade. Senão eu quebro a credibilidade ali da minha conclusão. E quando eu faço essa proposta, eu sempre tenho que entender que ela tem que trazer mais de um ator social dentro daquele mecanismo. O que é o ator social? O ator social ou os atores sociais são aqueles elementos, as instituições dentro de uma sociedade, que compõem a sociedade, que vão poder trabalhar, se unir para modificar aquele quadro problemático que eu discuti ao longo do meu texto. Então, eu sempre vou me posicionar colocando mais de um elemento para isso. Então, quando eu vou começar a minha conclusão, eu trago o quê? Então, vou trazer o argumento que eu trabalhei ao longo do texto como oração introdutória. Então, é lá aquele tópico que eu vou introduzir a minha conclusão. Evite usar expressões como conclui-se, deve-se concluir, logo tem de se concluir, porque isso vai fazer com que a sua conclusão, isso são expressões de redundância. É uma conclusão, para que você tem que colocar elementos de conclui-se, pode se concluir? Já está concluindo, então não é pertinente você usar isso na sua conclusão. Use conectivos que dão ideia de conclusão, logo, portanto, assim, dessa forma. Procure trabalhar esses conectivos. Logo, é evidente, logo, é evidente, portanto. Então, são um mecanismo que você tem para você iniciar sem botar expressões que vão trazer ideia de redundância. Depois que eu coloquei essa primeira oração que trouxe o argumento, eu venho aí desenvolvendo, trazendo agora quem são as pessoas que vão, né? São as instituições que vão poder mudar aquele cenário. Então, suponhamos que eu vou colocar na minha conclusão o poder público enquanto Estado, né? Mais a escola e mais a família. Eu peguei 3 atores sociais. Como o poder público poderia atuar daquela maneira? O poder público vai fazer, primeiro, dar condições de que a vacina chegue aos lugares mais distantes, onde as pessoas têm mais dificuldade de ter acesso, e melhorar essa acessibilidade dessas famílias. Fazer parceria junto com as mídias, fazer campanha da importância da vacinação, esclarecendo. Então, eu já coloquei aí o poder público fazendo 2 mecanismos.
A escola promovendo o debate dentro dela, né? Dentro do projeto pedagógico dela, trazendo esses debates para que mostre, leve até os seus alunos a importância da vacina, trazendo também, a escola pode fazer um projeto para buscar inserir a família dentro da escola e participar também desse debate. Então veja bem, eu estou trazendo, olha, já falei do governo, falei da família, falei da escola e como. Lembrando sempre que quando você fizer isso, é importante que, quando eu falei governo, como ele vai fazer? Quando eu falei da escola, como ele vai fazer? Então, cada um com a sua proposta. Não bota tudo junto, não mistura, senão vai ficar confuso. O governo faz isso, a escola faz aquilo, a família faz aquilo outro. Sempre com o objetivo de quê? De proporcionar mecanismos para que aquela situação comece a se transformar, aquela situação comece a se amenizar. Nunca coloque na sua proposta de intervenção ideias como: se a sociedade instituir essa proposta, amanhã toda a situação será modificada. Não, sabemos que nenhum problema social se transforma de uma hora para outra. Então, toda a sua proposta, ela tem como objetivo, como ideal, trazer uma movimentação para que aquela situação comece a se modificar e no futuro ela esteja totalmente mudada ou pelo menos com um índice mais baixo. Então, sempre pensando que a sua proposta tem que ser clara e objetiva. Na sua conclusão, você nunca deve terminar a conclusão colocando reticências ou terminar a sua conclusão fazendo perguntas, porque quando você traz essa questão da reticência, você não fechou uma ideia. Quando você traz a questão de uma pergunta, você pode levar ao corretor a entender que você não fez um fechamento da ideia. Então, você vai prejudicar a correção ali, os pontos que você pode receber dentro da conclusão, que é uma competência que vale 200 pontos. Então, muito importante para quem está objetivando aí o Enem e determinadas carreiras, então, quando a redação tem um peso extremamente grande. Além disso, a conclusão não pode trazer informações novas. Aí você fala: mas Janete, você está colocando aí que eu vou trazer uma proposta de intervenção, isso não é novo? Não. Novo que eu estou falando aqui é quando você não pode colocar ali ou novos argumentos, nada que você não citou no texto. Então, lá no texto é o desenvolvimento, é o espaço da problematização daquela situação. Ali você problematiza, você bota exemplo, você fundamenta, você explica. Agora, na conclusão, você não vai trazer novos debates, novos argumentos. Ali acabou, eu já fechei a ideia, eu só estou fechando o meu texto. Eu só estou concluindo aquilo que eu, ao longo do texto, fui debatendo. E também é importante entender que é preciso ter uma sincronia de linhas dentro do desenvolvimento do texto. Não quer dizer que tem que ser preciso. Sincronia significa: eu não vou fazer uma introdução com 3 linhas e querer fazer uma conclusão com 10. Você quebra a sua organização do texto. Então, lembre na sincronia, todo texto tem mais ou menos o número de linha que cada parágrafo compete. E sempre a gente entendendo que no corpo do texto, né, o corpo do texto que significa o desenvolvimento, que você tem 2 a 3 parágrafos, é ali que você trabalha o maior número de linhas. Você não vai poder fazer um desenvolvimento pequeno e uma conclusão muito longa. Então, sempre lembrando que a organização textual é de extrema importância quando você constrói seu texto. Então, intervir significa propor que são os vários atores sociais e como eles podem intervir e como, né, como esse mecanismo, o que eles podem fazer. O poder público é um ator social muito grande, ele pode intervir de várias maneiras, a família, a escola sempre associada, as ONGs, as mídias, tanto televisivas como as mídias tecnológicas, todos esses elementos são os atores sociais que vocês têm. Vocês estão recebendo, junto com essa videoaula,
os slides que tem todos esses esclarecimentos e mais exemplo daquilo que nós discutimos hoje. Até mais!